Olá, estamos começando mais um Personalidades nesse espaço aqui da Casa Nena Decorações. Eu estou vestindo o quê? Ângela Monteiro, claro, com certeza absoluta, né? Com licença, que eu amo. A sua loja vende Ângela Monteiro? Como não? Mas passa lá na Ângela Monteiro e leva essas roupas maravilhosas para todas as idades. São looks femininos e é aqui uma marca de Araranguá de uma qualidade excelente. Eu só uso Ângela Monteiro. E a minha maquiagem de hoje é Marina Farias, maravilhosa. Ela atende lá na sua casa, lá na casa dela. E atende também no Betinho. É só ligar e agendar a tua maquiagem, ela é fantástica. E por falar em Betinho, claro que ele sempre faz meus cabelos. Hoje eu avacalhei um pouco porque eu fui trocar de roupa e eu estraguei levemente assim. Mas sabe que tudo que o Betinho faz deixa a gente feliz? Porque ele trabalha com amor. Ele não é só um profissional maravilhoso que domina as técnicas de pintura, de corte, de químicas. Ele é um cara que ama o que faz. É por isso que quando a gente vai no Betinho, a gente trata do exterior, mas trata a alma também. A gente sai de lá muito mais feliz. E às vezes quando a gente não está se sentindo muito bem, vale a pena, marca um horário lá no Betinho, vai lá, dá o teu dia de princesa para ti mesmo, meu amor. Já faz um design de sobrancelhas com o Mário, faz as unhas com a Richelle, faz um penteado, um corte, muda. Recomeça. Um bom recomeço é lá no Betinho. Por falar em recomeço e começo, eu quero falar também do Extensão X e do Xodó da Tia Joyce, que é um ótimo começo para os nossos filhos. O Xodó da Tia Joyce, pega esse pequenininho assim, tu pode confiar aquele tesouro maravilhoso ali, lá nas mãos e nos corações da equipe do Xodó da Tia Joyce. Eles são fantásticos e ele pode acompanhar até o terceirão no Extensão X com a mesma qualidade, com a mesma seriedade, com o mesmo amor, o mesmo respeito pelos nossos filhos. Como se cada uma daquelas crianças que estão ali fosse única. Esse é o sentimento que a gente tem de mãe. Por isso que eu faço também essa merchan com muita segurança de que o Xodó da Tia Joyce e o Extensão X é mais do que educação. É educação com amor, com seriedade. E agora eu vou apresentar ele. Ele nasceu no interior do Morro Grande. Ele que disse isso, o Negão Crepaldi. Tudo bem, Negão? Tudo bem, cara. Não é no centro que tu nasceu. Um pouco mais do interior. Um pouco mais do interior. No interior mesmo. Eu não sei muito porque eu sou do centro de Praia Grande. Então eu não conheço muito bem essa realidade. Mas, e aí vocês, são quantos irmãos? Nós somos em 5, cara. No primeiro terra onde ele iniciou as atividades dele com lavoura, nasceu nessa terra eu e o meu irmão mais velho, o Antenor, né? E eu. Daí depois a gente se mudou para um lado próximo também, mas já não precisava atravessar o rio, passar por dentro de água. Ai. Já fomos para uma casa de materialzinha já, feito pelos pais da minha mãe, onde acabou daí tendo mais uns 2 irmãos meus aí também. Depois, por final, a gente acabou vindo, depois de um tempo, para o Morro Grande, daí, né? Para a praça, para o centro. Daí lá nasceu a minha irmã, a última, a Luciane Crepaldi. A Lu. Como é que foi essa infância, assim? É uma infância que hoje ela não é tão comum, né? Tu nasceu no interior do interior. Como é que foi? Bem bacana, assim. Eu sempre gosto de falar sobre isso, porque eu tenho muito orgulho de ter passado por essa, chamo entre aspas, de dificuldade. A gente nasceu lá no meio do mato, meus pais trabalhavam em lavoura na época. Eu tenho lembrança de eu e meu irmão mais velho, onde iniciou-se tudo, né? Meus pais plantavam na época fumo, tiravam lenha do mato. A minha mãe trabalhava na enxada. Nossa. E eu e meu irmão, por incrível que pareça, cara, a gente era colocado, quando eles iam trabalhar, capinar, não tinha dinheiro nem condições para pagar as pessoas, né? Ela botava nós debaixo de uma árvore dentro de um cesto. Ficava dentro do cesto e ela ia capinar, ia até no final ela chama-se o carreiro, né? Aqui para plantação. Depois voltava, dava uma olhada, dava de mamar um pouco. Até tem uma história bem legal. Uma vez o meu irmão, o mais velho, ele escapou gatinhando. E olha, foi uma meia tarde para achar ele no meio da plantação. Foi um grande susto. Minha mãe sempre conta e a gente tem essa lembrança. Hoje a gente ri, né? Mas na época eu acho que para eles como pai foi um... Então, é uma coisa... assim, fora da realidade de muita gente, dizer assim, não, a minha infância eu era bebê, era assim, a minha mãe capinava, é muito diferente.
Por exemplo, vou pegar um exemplo muito diferente da educação e da vivência que os teus filhos tiveram. É outra coisa, cara, que assim, ó, muita coisa hoje é diferente e também não dá para culpar eles, né? É uma outra realidade, né? Eles estão vivendo uma outra época, né? Eu tenho esse entendimento, assim. Mas eu acho assim, muitas vezes a gente pensa, fala até para eles, né? Do que a gente passou, eles já não gostam muito que fala, porque eles não querem muita comparação. Mas a gente fala de uma maneira assim, boa, né? Porque, como eu falei, eu foi uma fase da minha vida muito boa. E é onde eu tenho oportunidade, que as pessoas gostam de escutar a história, eu sempre, nunca escondi nada, eu gosto, adoro, amo aquilo, e para mim foi a minha faculdade. Eu nunca gostei de estudar, eu estudava por causa do meu pai. Meu pai, ele sempre queria que a gente, nós filhos, estudasse, eu acho pela dificuldade que ele teve, né? E ele queria que a gente estudasse, e a gente não era. Eu, de todos os filhos, eu fui o mais vadiozão, assim. Eu não gostava, confesso que eu nunca gostei de estudar. Sei. Mas assim, eu sempre fui muito responsável desde criança. Eu, com 13 anos eu já era motorista de caminhão, 14 anos eu já ia com o caminhão para o mato. Hoje eu paro para olhar meu filho, tem um filho com 12 anos, eu acho que era uma loucura a gente pegar trator, porque depois, nessa idade o pai tinha uma empresa no Morro Grande, né, uma madeireira, e daí tinha trator, tinha caminhão, e era normal para a gente pegar. Meus irmãos também, tudo passaram por essa fase assim. Mas era comum, mas eu também não vejo... Não dá para comparar aquela época com essa, com os filhos que a gente tem. Talvez os nossos filhos não sejam tão, não é responsável, mas tão maduros. Talvez a gente também não permita que eles desenvolvam algumas coisas que a gente fazia. Eu também dirijo desde os 9 anos, é uma irresponsabilidade hoje dizer que tem uma criança de 9 anos dirigindo, mas era uma realidade no interior. Na época isso era normal, né, cara? Pra gente não era... Hoje as coisas mudaram e eu acho que até mudou para um lado bom também, né? Porque, bom, então a madeireira existe na vida de vocês há muito tempo. Sim, cara. A gente plantava o fumo, né? E depois daí ele acabou comprando uma madeireira já na época no Morro Grande. A gente ficou 10 anos com uma madeireira no Morro Grande. E a gente já está em 29 anos em Araranguá já também. Que tu vieste morar aqui? O pai na época... Porque chega uma certa hora para a pessoa que tem um pouco de visão, ele viu que tinha que expandir mais. Ele tinha lá, ele serrava, estava no meio da matéria-prima. O que ele pensou na época? Ele precisava ir para um lugar onde tivesse mais opção, né? E foi aonde ele pegou, daí teve a ideia de vir. Ele estudou bastante, ele pensou em várias coisas para fazer na época, em montar um engenho de arroz, comprar um posto de combustível. E uma das ideias foi em vir para Araranguá, né? Expandir, onde a gente comprou na época, na esquina do Hospital Regional. Aí na época veio meu irmão mais velho tocar, que a gente estava no Morro Grande, e ele iniciou, botou um funcionário e o meu irmão, o Antenor velho. E ele tinha um chevetezinho, aquilo era um sonho dele. E ele morava... Que cor o chevette? Vermelho. Nossa, não basta ser chevette, tem que ser vermelho. E não tinha casa aqui na cidade, a gente já teve dificuldade para comprar o terreno e montar a empresa. A gente tinha uma casa na praia na época, então esse meu irmão e o funcionário, eles iam para a praia. No arroio? No arroio. Então o ônibus passava às 5h30 para ir para a praia, era muito cedo. E ele queria teve uma época que ele podia reformar o carro dele também, e eles iam a pé para a praia. Voltava de manhã também, porque o ônibus vinha mais tarde, e eles queriam pegar cedo, então... Eles tinham passavam uma fase que eles iam e voltavam do arroio para trabalhar. Tu tá falando tudo isso e eu fico imaginando o trabalho todo, não só teu, da tua família. É porque a gente às vezes olha uma pessoa bem sucedida e diz, cara, tem sorte, ele herdou, ele ganhou. E não sabe toda a história que tem por trás, todo o sacrifício que existe por trás de tudo que se vê hoje, né? Mas teve alguma coisa na tua vida que tu acha que tu ganhou? Olha, isso eu ganhei, isso foi um presente do Papai do Céu. Com certeza, cara. Eu vejo assim, eu acho que... Quando eu converso com minha mãe assim, a gente conversa sobre o que eles deram pra gente, né? O início, né? E eu sempre falo pra ela, fica muito feliz, assim, que foi o caráter, né? Da pessoa, a ser pessoa justa, a união que a gente tem da família, que a gente... Até hoje, graças a Deus, a gente nunca teve um problema de briga de família. Desde daquela época a gente tem isso que a gente herdou, que eu acho para mim é um melhor capital que o pai me deu para mim hoje, que eu tenho e agradeço, é isso dele. E o que tu gostaria que teus filhos tivessem?
como maior herança? Eu não penso nada diferente daquilo que eu gostei também, que foi para mim. Também eu acho que não adianta, eu me preocupo também, muitas vezes a gente pensa, né, errado pensa em deixar algumas coisas para os filhos, né, porque depois que a gente casa e acaba tendo filhos, a vida da gente se torna só para eles, né. Eu tenho meu filho mais velho que em casa à noite, enquanto eu começo a conversar com ele sobre documentação, sobre como funciona a empresa, como tem que ser administrado, como é que se compra, como é que se vende, e eu vejo que fica muito perdido. Sei. Mas isso são coisas que a gente só aprende. Esse é o Henrique. Isso. E, então, que são coisas que a gente só aprende passando por isso, né? Como é que é o nome do outro? O mais velho é Henrique, né? E o mais novo é o Eduardo. Tu se reconhece algumas coisas no Henrique e no Eduardo, assim, nossa, isso aqui é bem eu, ou isso aqui é bem a mãe deles, assim? Os dois são muito diferentes, cara. A gente vê assim, né? Eu vejo minha mãe, teve 5 filhos e ela diz que todos são diferentes. Eu só tenho 2 e eu percebo isso. A diferença é o sol e a lua. Tem algumas coisas que eu me identifico nos dois. Eles são bem diferentes, assim. Eu tenho meu mais velho, ele é muito organizado. Tem uma organização, uma responsabilidade assim admirável, né, para a idade dele. Que coisa boa. E eu tenho do meu mais novo assim que ele é igual eu, ele não pode estar parado. Ele tem que ter atividades, ele cria, ele tem uma facilidade de programar as coisas. Quando tu vê, ele organizou um negócio com os amigos, tu não sabe de nada. Chega em casa, ele joga futebol, daqui a pouco ele chega, ele vai para um vôlei, daqui a pouco ele inventa eu brinco com ele que ele tem o clube do cachorro quente, depois quem é? Eu e o B, é o amigo dele que mora lá, onde que ele mora. O clube, é os dois. Se um não vai, terminou. É um grande clube, sim, 2 sócios. Então é assim, eu me identifico com um pouco dos dois, assim, mas são bem diferentes um do outro. Muito Fala um diferente. pouquinho da tua esposa, como é que é o nome dela? O nome da minha esposa é a Cibele Gomes Paulino Crepaldi, é uma parceira também, né? A gente está casado já há 19 anos. Eu levei um bom tempo, né, para mim casar. Foi uma das coisas que eu também sempre me preocupei muito também, né? Porque a gente pensa quando casar é ter uma família, né, e viver, né? Para sempre. Então eu agradeço que a gente sempre se deu muito bem. Confesso que estamos bem casados. Legal. Bom, hoje tu trabalhas em qual ramo? Quando eu vim para cá, daí sobrou a gente serrava madeira, e aqui era um beneficiamento, são segmentos, mas diferente. Trabalhávamos em 4 e precisava que um fosse administrar essa empresa. Daí o meu irmão, o outro mais novo, como estava aí com o mais velho, já tinha uma agilidade melhor, né, em compras, venda. E eu fui mais daquele lado de me envolver com funcionários. Sempre me dei muito bem e adoro, gosto. Sempre, até hoje, já saí da empresa há quase 20 anos, eles fazem churrasco, vão lá e me convidam, os próprios funcionários me ligam para ir lá. Ah, que legal. Então a gente foi fazendo desde a época assim, daí saiu meu irmão, o Jailson, foi tocar a madeireira na época. Aí ficou eu, o Teno e o Dirceu. O Dirceu muito pequenininho também, aquele que só incomodava, né? Não servia para nada, desgraçado, muito novinho. E com o passar do tempo, a gente precisou também melhorar o ambiente onde a gente estava. E a gente acabou montando lá no Trevo, que vai para o morro e o arroio. E daí eu vi que surgiu a oportunidade na época, assim, de ser uma hora também, de repente, para mim também sair. E uma história legal, cara, que eu, desde criança, eu e meus 4 irmãos, a gente dormiu desde criança no mesmo quarto. Todas as casas que a gente passou, a gente vinha morando no mesmo quarto. 4 camas. Eu me lembro daquele guarda-roupa de 8 porta e meia. Aquela confusão. Quando eu fui casar, antes de eu casar, já tinha 2 irmãos meus que já tinham apartamento próprio. Porque o pai construiu também ali no lado onde era madeireira, fez um prédio com a intenção de manter os filhos junto, né? Que por ele também ficava tudo no quarto queria também. Tudo junto, isso. Com 26 anos de idade eu casei e a gente dormiu desde criança junto. Naquela semana foi assim, dizer assim, agora cada um vai pro seu apartamento, foi a corta do umbigo, né? Sei, cortaram o nosso umbigo. Sei. Daí foi assim, surgiu a ideia de eu ficar aí onde nós tínhamos iniciado. E meus irmãos ficaram na época preocupados, porque assim, como eu cuidava de funcionário, eu não era administrador. E eles tinham essa preocupação, mas como é que tu vai ficar? Conversamos, daí fomos falar com o pai na época, o pai já estava no Morro Grande, ele tinha voltado lá, ele estava exercendo lá um cargo de prefeito, né? E fomos falar para ele, né? Eu nunca me esqueço a nossa chegada, a primeira conversa, ele já disse não e fim de papo. A mãe já um pouco mais aberta, daí se prolongou a conversa
E acabou naquela noite ele dizendo se a gente concordava. Então foi uma coisa feita por nós, os filhos, Sim. assim. Mas graças a Deus, daí eu peguei partida, eu iniciei ali sozinho também, daí na mesma atividade também com madeira também. Eu montei uma secagem daí na época, para também a gente não ser concorrente, né, entre os irmãos. Sim. Então tinha esse que saiu, que foi montar madeireira, ele serrava madeira. Aí tinha eu que eu comprava madeira e secava para vender para as madeireiras. E tinha a madeireira onde nós éramos todos sócios, onde ficou, onde está lá hoje, que ela beneficiava. Vocês tinham quase que um arranjo comercial que cada um fazia uma coisa. Isso, nós não éramos concorrentes no trabalho, Que legal. ramos diferentes. Tá, olha só, ele me trouxe um presente, olha que lindo. Eu amo hashi, eu amo a China. Fale-me da China. Como é que o cara sai lá do interior do Morro Grande e vai pra China? O que tu vai fazer na China? Eu tenho uns amigos que viajam para lá, né? E já vinha há tempo também me convidando para mim ir para lá. E eu vinha me escapando. Deixa para próxima, deixa para próxima. Até que teve na final do ano, ele chegou na minha casa da praia, e daí, vamos, negão, para a China esse ano? Eu disse, olha, esse ano tá mais fácil. Mas não levou 1h30, ele só ligou, as tuas passagens já estão compradas. Ai. Tu não achou Acabou a história. Aí não teve mais como fugir. Já comprei as passagens, agora nós vamos ter que ir. Mas tu foi a negócios ou tu foi passear? Foi com eles? Um pouco dos dois, cara. Eu fui assim para conhecer, né? Eu acho que conhecer é uma coisa muito boa. A gente tem a oportunidade de conhecer os lugares, né? E também com intenção de ver como é que é o mercado lá, né? Para ver... Tu sabes o que está escrito aqui nesse hashi que tu me deu? Cara, a única desorganização que eu vi na China lá é as placas. Que não está escrito em português, toda arriscada. né? Por isso que tu não entendeu o chinês, Não que estava entendi arriscado. Tu não sabe o que está escrito aqui? Não. Como é que tu dá um presente pra uma pessoa sem saber o que está escrito? Mas... Tu sabe o que está escrito aqui? Não. Eu também não sei. Tá, o que tu viu que te impressionou? Tu disse, céus, o que é isso? Cara, bastante coisa, tá? É bem diferente. A viagem em si, iniciando pela viagem, muito cansativo. Muito. Eu tenho muita dificuldade em dormir, em manter num local parado, que eu já te falei, né? Eu não consigo ficar parado. E foi 2 viagens assim que até me preparei. Muito tempo de avião? De voo, 2 voos de 13 horas e meia. Mas assim, bem interessante, os lugares muito bonitos. O que tu comeu lá? Ou tu procurava nem saber que era pra eu esperava que fosse pior. O pessoal me alertava muito, mano, te cuida, porque tu vai lá, tu vai voltar magro. Não. Era vontade, era voltar mais magro. Mas a comida foi uma coisa que me surpreendeu. Foi melhor do que eu assim, esperava. Tem aquilo tudo que eles falam, que as pecas de galinha... Cachorro? Cachorro lá não se vê. Na rua tu não viu? Não tem, tava tudo no açougue. Sei. A gente saía lá à noite, a gente tinha no hotel bem próximo, muito organizado, a cidade muito limpa, aquilo que a gente vê na televisão é verdade, é um luxo, os canteiros central, andar na faixa, tudo com forno nas lateral, a higiene lá, é o contrário daquilo que a gente vê falar. Uma coisa que me chamou muita atenção lá foi ver um caminhão com uma bomba limpando aquele guarda-reio que a gente chama, né, de concreto. Não é dentro da cidade, na rodovia, para não criar aquele limo. Em cima dos viadutos, eles formam tipo um canteiro e fazem uma floricultura. É muito lindo, é muito bonito, a cidade bem limpa. Eu fiquei impressionado, assim. Eu acho assim, esse tipo de coisa, eu gosto de viajar também e ver isso que é bom pra gente aplicar na nossa cidade, né? Precisaria pegar, tem muita coisa que daria para aproveitar. Daria, com certeza. Muito, é só querer. Falar em nossa cidade, teu pai foi prefeito e tu tens uma veia política também bastante forte, assim, né? Como é que é essa tua ligação com política? Cara, eu confesso assim que eu gosto de política, tá? Sempre gostei. Eu acho que de repente pelo fato de a gente tá muito na rua, tá envolvido com pessoas, então tu ouve de tudo e tu gosta também de dar a tua opinião, né? E eu acho que a política é uma forma de a gente estar junto e saber o que gira numa cidade, como funciona. Eu
Acompanhei meu pai, assim, na época da política em si, né, que foi para disputa, mas assim, nenhum dos filhos nunca tivemos envolvimento, nem com nada de política, mas confesso assim que eu gosto, sim, sempre gostei, gosto de participar, não é ruim não. E dá os teus pitacos. Não, é legal. Isso é importante, realmente é bastante importante. Vamos fazer um bate-bola mais rápido? Aí. Um defeito que tu tens que tu gostaria de não ter? É não conseguir ficar parado. Tu gostaria de não ter esse defeito? É que eu não consigo, eu tenho que estar uma coisa atrás da outra, é programada, o que eu vou fazer agora, o que eu tenho depois, e assim vai. Hoje eu vou parar meia-noite, uma coisa atrás da outra. Uma qualidade tua que tu admira, eu gosto de ser assim. Responsável. Algo que tu gostarias de ter como característica que tu não tens e que tu admira muito em outras pessoas? De falar em público, assim, eu tenho muita dificuldade. Eu acho bonita a pessoa que ela consiga falar, né? Passar para as pessoas aquilo. A gente tem boas ideias, pensa bem, mas não consegue passar para fora isso, passar para as pessoas. Não te preocupa, essa é a maior dificuldade que a humanidade tem, sabia? Um sonho realizado. Ter uma família. Um sonho para se realizar. Ele não quer revelar, são negócios. Não. Tu não faz planejamento assim, eu quero em 4 anos fazer isso, eu quero que aconteça aquilo, tu pensa? Não, confesso assim, Kari, que a minha vida foi toda programada. Foi tudo bem programado, assim, tudo, desde a época de casar, de filhos, foi tudo, ter um filho, quando nós vamos ter o outro, os meus negócios são tudo planejados. A tua vida nunca deu uma guinada assim, tu tava tudo certinho, e a vida vem assim, te joga pro outro lado? Acontece, cara. O que foi que aconteceu na tua vida que mais te mexeu, assim? Cara, que eu tenho assim que me aconteceu, que foi muito triste, eu tive depressão no passado. Eu acho que foi uma das coisas mais horríveis que eu tive até hoje, assim. E até hoje eu busco explicação para isso e nunca tive uma resposta. É uma tristeza grande? É difícil, só quem tem eu acho que vai conseguir me entender o que eu quero falar. Como é que tu superou isso? É uma boa pergunta. Eu superei quando eu aceitei a doença. Eu aceitei, eu comecei a agradecer por eu ter. Que eu ia conseguir entender as pessoas e ia poder ajudar os outros. Foi a bola que me jogou para fora. Que lindo isso. E tu és uma pessoa muito generosa, né, Negão? Tu és uma pessoa generosa, que a gente não fica sabendo, ele também não fala, mas a gente, por aqui, por ali, a gente acaba sabendo de algumas ações e o quanto tu és realmente generoso, quanto tu se importa com as pessoas. Tu sempre foi assim ou é algo que a depressão te aumentou mais esse sentimento? Não, cara, eu sempre fui assim. Se tu for no meu carro, tu vai lá, tu vai achar gasolina lá dentro do meu carro, tu vai achar um enchedor de pneu, tu vai achar um gancho para puxar. Nada disso é para mim. Ela disse, para que tu tem isso dentro do teu carro? Eu não tenho nada, eu não preciso de nada, Clay. Mas eu andar na estrada e achar uma pessoa com uma moto, uma família sentada lá de uma moto, por causa que é só encher um pneu, só por causa de um litro de gasolina. Aconteceu na minha vida já muitas vezes de eu fazer isso. E não fazer por interesse, tá? Nunca fiz isso por interesse nenhum. Tu nunca se sentiu usado por alguém? Que alguém usa dessa tua bondade? Ou tu não te importa? Não me importo, mas chateia. Eu meço muito as pessoas com isso também, né? Porque eu já muitas vezes eu fiz, até para testar as pessoas. Quanto é que é? Não é nada. Tu devolve uma hora lá na minha empresa que eu vou conseguir ajudar uma outra pessoa. Mas na verdade é só para testar ela. E muitas pessoas não voltam. Foi resolvido o problema dela naquele momento, né? Mas não é por causa disso que eu podia dizer quanto é que era e cobrava, que não ia se importar, mas não é. Sim. É para testar mesmo a pessoa se ela realmente merecia ter sido ajudada ou não, né? E tu tens uma ligação também religiosa bem grande, tu tens uma religiosidade que tu trabalhas ela, né? Sim. E hoje eu participo do movimento de Cursilho, né? Já fiz em 97, antes de casar. E confesso assim que foi uma das coisas assim que na parte religiosa me fez ser uma boa parte do que eu sou também, foi com esse trabalho. Temos um albergue na cidade, onde eu sou um dos fundadores, né, também, desde aquela fase, daquela época, eu nunca abandonei, e hoje estou exercendo o cargo de presidente lá dentro da casa hoje. Que é um trabalho lindo que vocês fazem, lindo. Eu não posso
encerrar essa entrevista sem falar no teu pai, especificamente, porque eu sei o quanto ele é responsável pela pessoa que tu és e quantas lições ele te ensinou mesmo não estando mais aqui com vocês. E se ficou alguma coisa para ser dita para ele que tu não conseguiste dizer? Cara, eu acho que meu pai, como a gente falou antes, ele é responsável de tudo aquilo que a gente é, né? Mas confesso que eu converso com ele diariamente. Eu acho que a pessoa, quando me falam assim, morreu, eu acho que a pessoa só morre quando ela é esquecida, né? Então eu confesso contigo assim que eu converso com ele direto. Eu não tenho vergonha de falar, eu falo com ele quase todos os dias. Faço minhas orações, eu vou para o trabalho todos os dias, eu vou rezando até na minha empresa, todos os dias. Se eu chegar lá que eu esqueci, eu rezo sempre agradecendo a ele, mas as pessoas que eu tenho como pessoas que eu admiro, né? E eu acho que essas pessoas, elas são anjos, né? Que estão ajudando a cuidar da gente aqui na Terra. Eu achei formas de a gente não se distanciar. Eu consigo viver isso com ele perto de mim, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu digo para minha mãe de vez em quando, eu sinto a pele dele, assim, os detalhes da pele, um beijo no rosto dele. Eu também tenho esperança que um dia a gente vai se encontrar. Que lindo, nossa, que lição. Eu estou encerrando o programa, mas antes de encerrar, mudando totalmente de assunto, quero falar do restaurante Peninha, aqui no centro de Araranguá, que tem buffet livre todos os dias, de segunda a sábado, R$11 o buffet livre, maravilhoso, uma comidinha caseira deliciosa. E nos finais de semana, de sexta a domingo, está aberto com um rodízio de pizza, com tábuas, com petiscos, com a laminuta, que eu amo a laminuta deles, é maravilhosa. Atendimento incrível, tem um super estacionamento também. E eu fico muito feliz de falar do restaurante Peninha, porque é onde eu almoço sempre, não consigo nem enjoar, porque a comida é maravilhosa. Fica a minha dica também. Negão, quero agradecer muito por tu ter dedicado um tempo da tua vida aqui para compartilhar com a gente, né? Um pouquinho assim da tua história. Muito obrigada e parabéns pela pessoa maravilhosa que tu és. Cara, eu também agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. E confesso para ti também que eu admiro muito, né, o teu trabalho, tanto lá na rádio, quanto aqui também no Canal 20. Tem gravações que vocês tiveram, entrevista aqui, que eu assisti mais de 20 vezes. Fã! Que lindo! Então, mas eu gosto, eu sou fã também, eu gosto sim, eu acho que é um trabalho muito importante. Obrigada. Tá, né? Assim, da gente também conseguir passar um pouco da história da gente. Obrigada, querido. Eu fico por aqui essa semana, mais semana que vem eu volto com outra grande personalidade. Um beijão. Até lá, tchau.